Vocês estão vendo aqui um quadrado, né? Quadrado esquisito aqui, com 3 cores. Tá? O que isso daqui significa? A gente está trabalhando com a nossa base de sustentação. O que é essa base de sustentação? É o quanto a gente consegue ficar equilibrado em pé. Como é que a gente fica equilibrado em pé? Quando o centro de gravidade está bem no centro, né, das bases. Né? Quando a gente está em pé, a base vão ser os pés. Tá? Então, a área de sustentação vão ser toda a região que engloba a parte interna dos pés. Então, vai ser lá no alinhamento da ponta dos pés, lá, e no alinhamento com os calcanhares, e a lateral dos pés. E é por isso que eu peço para fazer sola dos pés no chão. Porque se você mudar um pouquinho essa angulação na sola dos pés, você já desloca o centro de gravidade. Então, quando você sustenta a sola dos pés e sente a sola dos pés toda lá no chão, o centro de gravidade ele vai estar bem no meio. Tá? Eu já falei para vocês, né, que o centro de gravidade, dentro de uma visão geral, isso serve para qualquer tipo de linha de pensamento, ele fica basicamente mais ou menos uns 3, 4 dedos abaixo do umbigo, só que lá dentro, né, dos órgãos, entre os órgãos ali, né? Ali seria o centro de força quando você fica em pé, tá? Então, ó, quando a gente fica naquela base natural, relaxada, pés no chão, que a gente faz lá o escaneamento corporal, lá dinâmico, a gente está aqui nessa posição aqui, ó. Então o corpo está relaxado, né? E aqui a gente está aproveitando aqui o conhecimento do Paul Gilbert, porque esse momento que a gente está relaxado ou tranquilo ou sem fazer nenhum tipo de atividade, né, numa manutenção aí do corpo, você está ativando várias coisas, tá? Não vem ao caso isso. E aí quando a gente começa a fazer o movimento, como deslocar o peso para um lado, o peso para o outro, né? Para frente, mexer o tronco, né? Alongar o braço, tá? A gente começa a mudar a posição desse centro de gravidade. Então, ele sai desse centro e começa a deslocar para uma área, né, que é uma área mais segura, né, porque você consegue fazer o movimento e se manter em pé, sem o risco de cair. Né? Então, você está ativando hormônios, enzimas ali importantes para o movimento, porque você está movimentando e está fazendo alguma coisa. Tá? Só que se você exagera, você tem o risco de cair, o risco de se machucar. E aí você entra nessa zona aqui, que é uma zona de ameaça. Qual que é a proposta do Taiso? E talvez esse seja o grande desafio da maioria das pessoas, principalmente aquelas que já sofrem de dor. É encontrar o limite de cada movimentação. Então, achar esse limite do relaxamento para o movimento. O limite do movimento para o risco de se machucar. Como a gente está trabalhando com o movimento, o que é mais prioritário nesse momento é essa linha aqui, ó, do azul para o vermelho. E aí, a gente só vai identificar que saiu do azul para o vermelho quando sentir o risco. Sentir que passou do limite. É a única forma, não tem outra forma. Enquanto você estiver aqui falando assim, não, esse é meu limite, mas não sentiu nada, na verdade você está subjulgando, né, o seu potencial. Tá? E aí vem a grande questão, né? A grande questão. Tá? As lesões, elas não acontecem quando você passa desse limite. Né? Você não cai quando você passa desse limite. Existe uma margem de segurança dentro dessa zona de ameaça. Só que para você perceber isso, você tem que estar muito conectado ao que você está fazendo. Porque senão você só vai perceber quando se lascou, que é o que geralmente acontece. Tá? Então, quando a gente traz uma consciência do corpo durante o movimento
E o Taiso tem essa beleza porque ela te coloca ali no desafio, né? No risco mesmo, só que de forma segura, né? Porque você está fazendo com cuidado, né? Você tem a opção, né? De observar quando você passa, sem deixar que se machuque. E aí você faz os ajustes. Vocês vão notar que no seu dia a dia as lesões vão começar a diminuir. Você vai perder isso. Por quê? Porque o seu corpo já está aprendendo a fazer os ajustes de forma espontânea. Tá? Você não vai precisar ficar falando assim, se eu pular isso daqui eu vou me machucar. Não, ele vai pular e você não vai se machucar e você nem vai lembrar, só se alguém falar. E é essa a ideia, né? A gente está trabalhando em cima dessa consciência, né? Essa consciência ela bem embasada dentro de mindfulness, porque se você não consegue transformar, né, todo o seu modo automático, lá, o seu modo operandi ali, fazer os ajustes ali, ele nunca vai se renovar. Tá? Por isso que, para mim, né, e aí gera um pouco de discussão, né, com a Tamara, né, por conta disso, né, para mim, mindfulness, tudo bem, no início ele vai ser puramente cognitivo, você vai ter que estar lá atento, buscando, renovando, tá? Mas para mim, mindfulness, a consciência plena, a atenção plena é quando as coisas fluem naturalmente. Você faz e dá tudo certo. Tá? E não é o faz e dá tudo certo assim, na sorte. Todo o processo ele já foi condicionado para dar certo. Você está consciente. Né? E quando tem algum desvio, ele automaticamente ele se ajusta. Inteligência inata, né? Eu acredito muito nisso no corpo. Sabe? Quando você está lá trabalhando para caramba, você faz assim, né, com o corpo, isso é inteligência inata. É seu corpo te dando, falando assim, não, mexe aí. E continua. O problema é que mexe aí, continua, mexe aí, continua, mexe aí, continua, tem uma hora que não dá. Tá? Então, prestem bastante atenção aqui, ó, nisso aqui no seu corpo. A gente vai usar essa estratégia aqui com o corpo, né? Com o movimento em si. Tá? Então, se você está fazendo esse movimento que a gente fez de rodar o pé, dobrar o joelho, fazer o avanço, tá? A ideia é que ele fique aqui, mas eu vou estar sempre estimulando, né, com a condução, eu vou estar sempre estimulando para ficar aqui nessa fronteira. Tá? A gente vai trabalhar sempre nesse limite. Por isso que a gente não faz muita repetição. A gente faz pouca repetição. Porque se a gente fizer muita repetição, fadiga, e aí essa área, né, ela vai enxugando, ela vai diminuindo. Olha que interessante. As pessoas que... talvez esse seja um ponto importante, né? Cada um tem um tamanho disso daqui. Cada um. Uma pessoa que tem limitações físicas, isso aqui vai estar menor. E você tem que saber o que está bom em você ali. Ou melhor, o que está bom não. Quais são os limites, né, que você tem. Então, por exemplo, a pessoa que tem dor crônica, né, esse verdinho aqui, que é a suavização, onde você está ali tranquilo, né, quando você está quietinho ali, tranquilo, sem nenhum tipo de esforço, ou ali suave mesmo, né? Acho que essa é a melhor palavra, né? Talvez para o paciente com dor crônica isso aqui seja muito pequeno, né? E o azul quase não existe, praticamente. Então ele sai daquele restinho de sossego que ele tem, qualquer espirro que ele dá já está no vermelho. E se você não explorar esse azul, você não consegue aumentar essa área aqui de segurança. A área de segurança ela vem no treinamento. Então, à medida que você vai treinando, você vai ganhando essa área de segurança. E é nessa área de segurança que a gente vive o tempo todo. Tá? Esse verdinho aqui, hoje em dia, quase a gente não está, né? A gente está sempre fazendo alguma coisa. Até para dormir, a gente está pensando nas coisas. Tá? Então, está sempre ativo. Né? Então, a gente precisa modular melhor esse azul para que esse azul ele não diminua. Sem treinamento, esse azul ele vai ficando cada vez mais fino. Você vai diminuindo. Tá? Então, isso daqui é muito importante assim, para a gente ter essa noção. E aí, como a Raquel falou, no início, ela não estava conseguindo fazer porque o movimento ficava meio que preso. E hoje já fluiu. Né? Então, independente, né, da causa disso, o que aconteceu ali no caso dela é que essa margem azul aqui aumentou.
Tá? E o verde também. Né? Isso é bacana, porque aí você tem mais lastro. Pô, se você consegue fazer um movimento desse que você não faz nunca no dia a dia, a gente não anda assim no dia a dia, não é? Mas se você consegue fazer um movimento assim, de forma tranquila, imagina você andando normal, você vai embora, né? Então, essa é a ideia. Quer falar alguma coisa, Raquel? Eu tenho uma pergunta, não sei se é uma pergunta meio óbvia, mas enfim. O verde aqui do relaxamento tem a conotação de conexão, desse grounding, do presença, no sentido de conexão com a terra, com o chão, com o corpo, ou porque o relaxamento ao mesmo tempo parece, não sei, para mim a palavra relaxamento tem uma né? O relaxar, mas no sentido de conexão. Eu só queria explorar um pouquinho isso contigo, assim, que eu fiquei com dúvidas e A palavra relaxamento, ela realmente pode gerar uma confusão mesmo, nesse sentido. Mas ou é de visualização mesmo do Paul Gilbert, enfim, só tô. Eu não sim, sabia sim, se é o sim. mesmo sentido. Mas assim, Visualização. eu vou dar o meu ponto de vista em relação a isso, tá? É conexão, sim, tá? Mas Sim. deixa eu pensar aqui, de que forma que dá para falar, né? Todos os níveis aqui, eles vão estar relacionados à conexão, Pois é. né? Em diferentes níveis, né? Essa Em diferentes impressão, níveis. Então, você pode estar bem conectado aqui no nível de ameaça, no nível de segurança e nesse nível de relaxamento. Mas essa sensação de plenitude, que você fica, né? Uhum. Isso vai estar muito relacionado a essa conexão geral, assim, né? Que é o mindfulness propriamente dito, né? Que é o vipassana, né? Quando você se conecta, é a consciência plena. Quando você se conecta, você com você mesmo, você com o ambiente, você se torna uma coisa só. Tá? Para aqueles que fazem práticas de meditação, já tiveram um momento assim de estado alterado de consciência por conta de práticas assim, aquele momento é esse momento de conexão que eu acredito de mindfulness, né? Tá? Mas dá para você manter essa conexão até mesmo no vermelho, né? Eu tenho essa hipótese aí, né? Porque a princípio o vermelho está muito relacionado a essa coisa de briga, né? De desespero, né? Mas eu vejo nas artes marciais que é possível você estar bem conectado no vermelho, bem, bem. Hoje eu recebi um vídeo de um exame de faixa de antigamente, acho que foi o Ico que mandou, né? E pancadaria rolando solta. Aqui é um estado de vermelho muito grande, você tem que estar em um estado de alerta muito grande, você apanha. Eu Né? E a fico pancadaria... pensando em alguém que vai salvar alguém, ou sei lá, bombeiro. Estou pensando em situação Sim, também, né? mesmo, de, sei lá, UTI, né? Você tem que É estar uma conectado, né? É um estado de tensão muito grande, mas você está ali consciência conectado. dessa. E o que vai te trazer essa conexão é o treinamento, é Uhum, a habituação, né? É você estar uhum. condicionado a ficar ali. E o que é mais interessante desse vídeo do karatê, da luta, é que a pancadaria rolou solta e ninguém se machucou. Lógico, tem as feridas, né? Você sai todo machucado, todo roxo, mas você não quebra um dente, não quebra um queijo, não tem nocaute. Por quê? O treinamento, o condicionamento do treinamento, ele é super controlado. E eu estou falando isso principalmente para vocês, no caso, né, perderem esse medo de investir nessa dinâmica de corpo. Tá? Porque a gente fica com receio, né? A gente não quer piorar. Só que o próprio corpo ele vai piorar. Né? E o quanto você vai estar preparando esse corpo lá para frente? Então a gente tem que estar ampliando essa zona azul aqui para que a gente tenha uma margem de segurança quando for fazer alguma coisa. Ficou claro isso? Quer falar, Ico? Mas assim, eu tive a percepção parecida com a da Raquel, quando no centro, onde está ali a palavra relaxamento, me pareceu ali mais um sentido de confiança, talvez, porque é ali onde ele, vamos dizer assim, onde está a zona que ele de confiança, né? A zona que ele domina aquele movimento, e quando ele passa para o outro, tanto vai aumentando a sensação de segurança até chegar na ameaça.
Mas relaxamento, eu não sei se a nível psicológico, mas relaxamento é uma sensação mais de... Não sei se botou com sinônimo de confiança aí, deve ter uma razão. Então, No sentido de confiança. o termo relaxamento ele não entra muito bem nesse ponto mesmo, tá? Mas o relaxamento que eu falo é quando você está sem fazer nada. Quando você fica em determinada posição e seu corpo está tranquilo. Seria a postura natural. Postura natural. Você está bem, natural. Nesse sentido. Quando você está... O seu centro de equilíbrio ele está pleno. Sim. A zona de segurança é quando você começa a realizar movimentos, que podem ser movimentos desafiadores, mas você está ali, controlando aquilo. Tá? E a ameaça é quando você começa a sentir que o negócio está ficando mais perigoso. É nesse sentido. Ele está muito relacionado, não é psicológico, tá? Esse relaxamento não é psicológico, ele é físico. Equilíbrio. Equilíbrio. Está mais relacionado a isso. Tá? É claro que as questões psicológicas vão acabar entrando, mas não é o objetivo dessa figura. O objetivo é você, pelo seu corpo, reconhecer esse momento. Tá? Porque, assim, dentro de um ponto de vista de práticas somáticas, né? A experiência está no corpo. Você pode ter até pensamentos, ilusões, traumas, mas a experiência é no corpo. Então, se você não reconhece isso no seu corpo e fica preso aos pensamentos, você não consegue lidar com as coisas. Então, eu não vou trabalhar a parte psicológica de um trauma, por exemplo, mas eu vou ensinar a você aprender a reconhecer as necessidades do seu corpo e acolher isso. Para quê? Para que esse conforto, né, esse equilíbrio físico, tá, você consiga ter até mesmo em posturas que sejam altamente desafiadoras. A gente vai aprender a fazer isso. É possível você, mesmo na sua base lá, quando está 50% de peso nos dois pés, quando você desloca um pouco o seu centro de gravidade mais para a perna da frente, é possível você se manter no verde ali. É possível você manter um equilíbrio assim natural, sem fazer esforço. Talvez isso seja um grande desafio, mas a gente vai aprender a fazer isso. É possível você lá ficar numa postura lá com o joelho dobrado, né, queimando lá a coxa. É possível você, com uma intenção clara, relaxar naquela posição. Posso fazer essa pergunta? Claro. A Nara também quer falar. Nesse verde, no equilíbrio, eu achei legal a ideia do equilíbrio, assim. Seria um equilíbrio que daqui a pouco, se alguém vier e te der um empurrão, tu te mantém firme? Ou isso seria na segurança no azul? Ou um equilíbrio que se alguém te der um empurrão, tu cai com equilíbrio, digamos assim. Tu cai bem. Então, se alguém se vier hoje eu também pratico Tai Chi com a Tamara todo domingo e tinha muito essas posições assim que firma, que se alguém vier, tu te mantém, né? Então, essa zona de receber, né, um estímulo, pode ser interno ou externo, ele vai estar no azul, né? Vai estar nessa zona de segurança. Tá? Que pode ser uma zona de ameaça, dependendo da porrada que você tomar. Né? Então, por exemplo, vou dar o exemplo do karatê. Quando você está preparado para lutar, o praticante avançado, né, ele vai estar relaxado ali, esperando. Ele só vai contrair na hora do golpe. Porque se você... E é muito nítido isso, né? Quando você coloca um novato com um avançado lutando, o novato cansa muito mais rápido. Porque ele está tenso, né? Ele está ali contraído o tempo todo e o movimento não sai, não flui. Tá? Então é mais ou menos isso. Né? Então, mas uma coisa vai acontecer. Se você aprender toda essa dinâmica desse movimento, quando vier alguém para te tirar, o seu corpo vai responder. Ele vai achar ele vai buscar sempre essa zona de conforto. Sempre vai buscar. Se passar do limite, você vai cair, vai se machucar. Mas vai vir essa atividade, né? Igual aquele João Bobo, né? Igual o João Bobo. Ele faz parte da dinâmica, né? Quando a gente trabalha corpo, o corpo ele aprende a ter essa resposta. Isso tem a ver com os fusos musculares, os tendões de Golgi, lá que o Ico falou, que são os mecanorreceptores, né? Que a gente não controla, mas a gente treina ele.
né? Tem a ver com treinamento, né? De resposta de reação mesmo. Tá? A gente está trabalhando isso mesmo. Essa postura que eu jogo o peso na perna da frente, ela é excelente para quando você desequilibra na rua. É ela que não vai deixar você cair no chão. Então, se você não consegue ativar isso, você vai cair. Tá? Eu não tenho outra explicação para falar por que eu dificilmente caio. Teve um dia que eu fui atravessar ali um murinho, fui pular um murinho, era limo puro. Eu escorreguei. Só que eu não caí. Eu me senti no Matrix, né? O corpo foi lá para trás, mas eu retomei. Por quê? O corpo está responsivo a isso por conta do treinamento, né? E meio que deslizei mesmo, tá? Fui, mas não caí. O corpo ele responde, ele vai aprender de acordo com que você é aquilo. Meu pai falava assim: o corpo aguenta o que está acostumado. Se você treina ele para que ele não caia, ele não vai cair. Agora, se você treina ele para ter conforto, quando não tiver, ele vai chiar. Por isso que arte marcial, dança de alta performance, coisas onde você dedica, né? Elas são legais porque você vai estar sempre além do seu limite, você vai estar sempre ampliando, né, o seu limite. E aí, para você fazer, para viver no dia a dia, é moleza, pô. Você tem um lastro absurdo. Né? Coisas que não vão acontecer com pessoas com dor crônica, por exemplo, porque o limite está muito reduzido. Mas isso não quer dizer que você não ganhe. Vai demorar mais, é muito mais desafiador. Mas é possível, é possível. Tanto é possível que a ciência explica isso. Hoje, para artrite reumatoide, o que é recomendado, estrito, além do tratamento medicamentoso, exercício físico. Exercício físico de alta intensidade. Sabe o HIIT? É aquilo que é indicado para artrite reumatoide. Imagina. Para quem tem artrite, fala assim, tá doido que eu vou fazer isso. É lógico que tem todo um processo, né? Mas é o tratamento. Olha que coisa louca, né? Mas a gente não reconhece isso por conta das nossas crenças. A gente não foi criado para bater no peito e enfrentar. A gente foi criado para mostrar que a gente é corajoso. Mas quando o negócio aperta, a gente liga para a polícia, né? Né? Mais alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida em relação a isso? Fala, Gisele. Não, quando você falou do verde, para a gente ir com dor que é pequenininho, eu pensei assim, pode usar esse verde, as pausas como um verde? Na verdade, esse verde, né? Ele não é um lugar que a gente quer explorar, assim, né? O Taiso, a gente não vai explorar esse verde, não vai ampliar esse verde, a gente quer ampliar o azul. Tá? Mas o verde ele vai ser o nosso inicial. E é por isso que a gente sempre começa com uma prática de body scan, né? De escaneamento corporal. Para se tiver alguma tensão, né? A gente consiga baixar a bola para que você comece do verde, não comece do azul ou do vermelho. Tá? Então, o verde é o início, é o zero, né? É o marco inicial ali. Tá? Mas a pausa ela vai te ajudar a trazer para o verde. Eu fico muito no vermelho, né, azul e pouco no verde. Então, isso vai me trazendo, vai aumentando o meu azul, me dando essa margem de azul de segurança. E o verde, de vez em quando, para pegar uma força e voltar para o vermelho. Então, para o Taiso, não tem esse... porque é diferente, né? Um pouco diferente, né, do conceito das práticas de mindfulness e autocompaixão, tá? Na verdade, o verde ali vai ser sua posição onde você se sente confortável. Tranquilo. Tranquilo, ali está bem, independente da postura. Então, você pode estar lá com o joelho dobrado, mas você está tranquilo, está verde, ele está na posição inicial. E esse que é o importante. Talvez o mais importante, o recado, né, mais importante comece sempre o movimento do verde. Verde. Encontre a sua posição natural e aí parte para o movimento. Porque se você começar já agitado, tenso, né? Você não está na sua postura neutra, qualquer movimento pode te deixar no vermelho. Engraçado que eu estava no vermelho e agora não estou mais no vermelho depois do movimento.
Não estou mais sentindo aquela dor absurda. Não estou. Então, porque o movimento ele libera, né, várias enzimas, né, vários hormônios, vários neurotransmissores, né, que ajudam na qualidade do movimento, das tensões, né? A própria Tamara, ela escreveu um artigo sensacional que fala exatamente sobre isso, né, que está relacionado ao nível de noradrenalina, que é o principal componente que mantém os nossos níveis de tensão, de alerta, né, crônico. E o movimento é que faz a modulação disso. Além disso, quando você faz o movimento de forma divertida, de forma lúdica, de forma natural, você está liberando endorfina, dopamina, serotonina, vários outros hormônios aí que fazem bem a longo prazo, né? Endocannabinoides. Deixa eu ver aqui o que ela escreveu aqui. A Nara está escrevendo. Acredito que com dor crônica nunca se está no verde, normalmente no vermelho. Não é que nunca está no verde, né? Não é isso. Sempre você vai conseguir achar esse verde a partir do momento que você pare de fazer alguma coisa. Só que para a pessoa que está sentindo dor, eu acho que é meio difícil você parar de se sentir dor, né? De ficar reagindo à dor. É muito difícil isso. E aí o Taiso, na verdade, isso é uma proposta de tratamento, né, dentro da pessoa com dor crônica, que é, a partir do momento que você começa a fazer o treinamento, começa a se familiarizar com os movimentos, começa a fazer os movimentos, o corpo vai se acostumando com isso. E aí, a médio prazo, as dores vão diminuindo. Tá? Isso é resultado baseado em evidências em pacientes com artrite reumatoide, lúpus, esclerose múltipla. Eu estou te devendo, né, os artigos, eu vou te mandar. Tá? Que o exercício físico e é de alta intensidade. O nosso não é de alta intensidade. O nosso é intenso, é diferente. O nosso exige muita atenção, né? Muito foco. Por isso que cansa. Não é só físico, é mental também. Não é psicológico, é mental. É mais amplo, né? Tá? E a dor crônica, ela é eu vou chamar de doença, porque ela é considerada hoje como uma doença, né? Porque não tem cura, né? Algumas, né? A maioria, né? O que se tem hoje na literatura é que 30% das pessoas que sofrem de doença crônica, elas melhoram, né? Em algum momento da vida, independente do tratamento que ela faz. Então, o tratamento hoje para dor crônica ele é um tratamento paliativo, né? Para minimizar os efeitos dos sintomas. Tá? Mas eu acredito muito, assim, para mim é uma crença muito forte nisso, né? Que o exercício físico, principalmente quando você tem consciência do seu corpo, quando você conhece os limites do seu corpo, você reduz muito esse processo. Muito mesmo. Tá? Isso eu não posso afirmar, tá? É a minha crença, né? Porque não existe uma evidência que fale assim, faz que você vai melhorar. Não existe, não tem cura, como é que vai melhorar, né? Também não posso falar que o Taiso vai resolver tudo, né? Mas eu te garanto que muda bastante. Muda bastante. E a sua relação com a dor, ela muda. A dor, ela começa a perder o efeito de inimigo para aquela sogra chata, né? O cunhado que não sai da sua casa, sabe? Aí você aprende a conviver, né? Você aprende a conviver. Eu acredito muito nisso, por conta da repetição. Quanto mais a gente se afasta... Aquela história do medo, né? Quanto mais a gente tem medo e se afasta daquilo que nos dá medo, cara, vira um monstro. Vira um monstro. Aí quando você olha, era só a sombra de um galho lá. Então é mais ou menos isso, né? E o Taiso, como é corpo, você vai estar sempre botando seu corpo ali. Botando seu corpo. É lógico que quando não aguentar, não precisa, porque você tem a vida toda para fazer isso. Mas quando você para de fazer, você também dá oportunidade para você parar. Porque muitas vezes, né, uma das características do paciente com dor crônica é essa, ele não para. Ele sempre acha que dá para fazer mais, que tem que fazer mais, que não sei o que, sei que lá. Só para quando não aguenta. Aí, pô, é óbvio, né, que não vai ficar bem. Imagina, você ficar a vida inteira, grau 9, 10 de dor, você vai querer morrer mesmo. É óbvio. É óbvio. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta.
né? Agora, a partir do momento que você conhece seu corpo, você fala assim, não, agora dá para eu fazer. Eu consigo fazer mais 5 minutos disso. Então, eu vou fazer mais 1 minuto. Quero ter, né, quero terminar essa atividade aqui bem ainda. Não quero terminar no limite. Você aprende a fazer isso quando você entra em contato com o corpo. Tá? Lembra? A experiência está no corpo. A experiência está no corpo. Tudo que acontece na nossa mente, ela pode ser qualquer coisa. Né? E se tem emoção envolvida, aí que ela vai ser qualquer coisa mesmo. E ela se expressa no corpo. Então, se você conhece o seu corpo, você consegue lidar com isso. Né? Que é a história do pensamento, emoção e sensação. Né? Você aprende a separar. No trauma, não dá para separar. Está tudo junto. Mas ficou claro essa imagem? Então, beleza. Obrigado aí a presença de vocês aí até agora. Tchau, tchau. Valeu!